Pessoal, eu vou colocar aqui o título: Como se regularizar em Portugal quando você não tem mais a manifestação de interesse. Mas por que que eu estou fazendo esse vídeo? Espero que as pessoas comecem a entrar, né? Principalmente aquelas que estão no Brasil, porque o que a gente consegue observar? As pessoas não aprendem. Hoje está rodando, acho que foi o Bruno, a pessoa que vinculou um áudio da doutora Ana Paula, ok? E a doutora Ana Paula diz o seguinte: não vai mais ser possível regularizar as pessoas depois que elas entram no território se elas não vêm com visto de procura de trabalho ou um visto equivalente a permanecer no território. Olha, o meu respeito à doutora Ana Paula, ok? Eu sei de que advogada se trata, é uma advogada portuguesa. No entanto, o que nós sabemos é que o decreto que foi promulgado, decreto-lei que foi promulgado na segunda-feira, às 10 horas da noite, pelo presidente Marcelo Rebelo, ele somente fez alteração no artigo 88.2 e 89.2 e 6 e outros dispositivos que não têm nenhuma relação com a CPLP. Se vocês pegarem o artigo 87A, ele tem lá na sua parte final dizendo pessoas que entraram regularmente no território português. Ou seja, existe a possibilidade de obter um título de residência através do artigo 87A. Além do 87A, existem outros dispositivos de legislação, e são vários, que permitem autorização de residência com dispensa de visto prévio. Então, desculpa, eu não concordo com esse áudio alarmante, dizendo que as pessoas têm que voltar para os seus países de origem para tirar o visto quando elas entraram regularmente no território português. De quem eu estou me referindo? Dos brasileiros em especial. Por quê? Porque eles são dos únicos povos da CPLP que podem entrar em Portugal sem necessariamente tirar um visto de turista ou um visto de assuntos derivados, ou seja, vários. A estar na temporada, para estar no espaço Schengen, ou seja, são várias as situações. Só que, olha a Gabizinha me elogiando. Só que tem um detalhe muito importante sobre isso. O brasileiro não aprende. Então, muitas pessoas entraram em contato comigo por esses dias e estão com a sua viagem marcada. Qual é o meu conselho para elas? Queridos, independente de você poder se regularizar no território, quem está aqui já está. Quem já chegou e não entrou, veio com a vontade de fazer a manifestação de interesse, a gente sabe que essa pessoa não tem mais a manifestação de interesse disponível. O que ele faz? Vai buscar os outros artigos da legislação. Mas quem ainda não entrou, por que essa pessoa quer insistir? Ah, mas eu já comprei passagem. Não interessa se você já comprou passagem. O que você vai fazer? Remarcar a passagem na companhia aérea e vai fazer o caminho adequado. Por quê? Estamos vivendo um momento de caos. E eu tô falando de caos porque agora uma pessoa que participa de um grupo em que eu estou, o Emerson Lino, estava lá na AIMA aqui de Braga para fazer a renovação do cartão de residente. Perguntou sobre o decreto de prorrogação da CPLP para os funcionários da AIMA. E os funcionários disseram que ainda não sabiam de nada. Isso foi notícia do jornal, um pronunciamento do ministro da presidência e do primeiro-ministro, que vai haver um decreto que vai prorrogar a CPLP até o dia, ou melhor, a partir de junho e para até junho de 2025. Só que os funcionários ainda não estão sabendo de toda essa repercussão. Isso demonstra o quê? A falta de organização do Estado. Você sabendo que as coisas estão assim, altamente mexidas, não tem uma segurança, você vai mesmo desse jeito, nesse quadro, querer avançar de que, dando a desculpa de que você já comprou a sua passagem? Por que você não vai fazer um visto de procura de trabalho no teu país de origem, lá no Brasil? O tempo médio de espera pelo visto são 60 dias úteis. Então, por favor, siga os protocolos. Quando você tiver o seu visto de procura de trabalho na mão, ele tem lá no verso do visto, tem gente que nem se liga nisso. Ele tem lá uma data de agendamento prévio ou um link de um site para você entrar e fazer o seu agendamento. Tem gente que entra no território, não observa isso porque não faz assessoria com o advogado para a emissão do visto, ok? E aí entrou no território, eu não sabia de nada que eu tinha que agendar. Não sabe de nada, não tinha que agendar, e se passou um ano. No momento que esse visto foi
editado começou a funcionar, ainda existem pessoas em Portugal que não conseguiram um agendamento, porque tinham prazo para fazê-lo, não fizeram no prazo por desconhecimento. Vocês vão insistir de que no meio desse quadro, desse caos, vocês vão fazer a situação toda atabalhoadamente? Meu conselho o meu conselho é: faça uma remarcação na sua passagem. Contrate um advogado, um especialista para tratar do seu visto. Por quê? Se vocês olharem lá nas entrelinhas do pronunciamento, tem um reforço da PSP. A PSP é uma polícia de ordem. O que isso significa? Que as pessoas vão separadas na rua, coisa que não acontecia com grande frequência, para mostrar documento. E aí você vai ter que provar uma série de coisas, constrangimento. Se está reforçando uma polícia de ordem, também vai reforçar a polícia de fronteira, ou seja, o acesso a Portugal para pessoas que intencionalmente não vêm fazer turismo, mas apenas morar, né? Mas querem colocar peixe de que vem fazer turismo, vai ficar mais restrito. O que é melhor? Você remarcar a sua passagem e vai adiar os seus planos, ou você ter um carimbo de recusa de entrada no espaço europeu? Pensa nisso. É claro que a gente fica na expectativa que tudo dê certo e fica achando que só vai acontecer com fulano, com beltrano, com vizinho, mas isso nunca vai acontecer conosco. Fiquem vocês sabendo que o número de recusas de entrada no território, apesar de ter diminuído depois da CPLP, ele não acabou. Existem pessoas que continuam sendo barradas e com essa mudança de cenário do governo, esse número vai voltar a crescer. Então você vai cometer a irresponsabilidade de vir para Portugal e querer se regularizar no território, sabendo que existe um visto que demora 60 dias para ser emitido, para você conseguir estar no país de modo regular? É isso mesmo? Então, desculpa, querido, o governo tem razão em restringir cada vez mais o sistema de imigração. Sabe por quê? Tá aí a prova de que vocês querem vir para cá para ficar irregulares. Então não adianta depois ficar falando, governo de direita, extrema-direita, xenófobo. Não. Por que você não vai fazer restrição a uma população que quer continuamente fazer o errado? Enquanto a manifestação de interesse existia, eu posso dizer que ela da exceção passou a ser regra. E essa regra passou a dominar a legislação, mas agora ela acabou. Então, as outras opções que você tem de se legalizar são artigos de exceção, não são a regra. O que você tem que fazer? Existe uma regra. Essa regra é o visto de procura de trabalho. Então, procure fazer da forma correta, porque ao invés de você levar 2, 3 anos para se regularizar no território, você vai levar 3, 4, 5 meses, dependendo da data em que seu visto é expedido. Pensem nisso, ok? O meu volume de trabalho essa semana foi absurdo. Eu vou trabalhar final de semana. O escritório não vai trabalhar. Eu vou trabalhar final de semana porque eu tenho que colocar em dia a nossa caixa de e-mail, a nossa caixa de entrada do WhatsApp, a nossa caixa de entrada no Instagram, do TikTok, do YouTube. Mas eu não tenho que colocar em dia por conta dos clientes que demandam a nossa orientação, ou seja, aqueles que já são do escritório. Porque eu tô atrasada em respondê-los, porque eu estou respondendo pessoas que estou desesperado, doutora, eu vou ver na semana que vem. Nunca me viu mais gorda nem mais magra, não teve a menor intenção de, ao longo dos meses, contratar o escritório para fazer o visto de procura de trabalho. Agora que a situação ficou um caos, eu só recebo mensagem de gente que já está em Portugal e quer se regularizar, ou de pessoas que estão com passagem comprada e falam assim, olha, o atendimento é de emergência, a senhora pode me atender? Não, não posso te atender, até porque eu posso dizer para vocês, me desculpa, nenhum visto vai sair em 15 dias. Teve uma menina que mandou uma mensagem para mim, o nome dela é Raquel. E aí ela falou assim, muito obrigada, o advogado já vai me atender, já mandei a documentação para ele. Olha, folgo que seja tudo bem. Mas o meu processo de procura de visto de trabalho, ele é um processo burocrático. São várias etapas. Não é uma situação em que eu resolvo com uma mensagem de WhatsApp e falo para as pessoas assim, olha, manda a lista de documentos para mim e eu faço. Isso não existe. É uma consulta que depois se desdobra em outra, em outra, em outra. Ou seja, em média, eu encontro com essas pessoas pelo menos 4 vezes em uma videoconferência que pode levar até 2 horas. Cada uma. Como é que uma pessoa vai conseguir, em tempo recorde, a aprovação de um visto em que a pessoa precisa viajar em 15 dias? Isso me coloca uma dúvida na cabeça.
Mas ok, desejei boa sorte e assim vá. Que tudo dê certo para Raquel e para o advogado que vai conseguir esse visto milagroso para ela, ok? Bom, agora eu vou subir aqui para as perguntas rápidas. O tema não é esse, mas o resumo é o seguinte: existem artigos de exceção para quem já entrou em Portugal e consegue se regularizar. Se você está nessa situação, pode entrar em contato com o escritório que nós vamos tratar o seu caso. E existem artigos de regra e não de exceção para que você entre no território de maneira regular e consiga sim a sua residência. O que eu não aconselho hoje, que as pessoas simplesmente atravessem a fronteira, a lá vão ter e depois fiquem aqui desesperadas para poder se regularizar. Por quê? Existe lá o 87A que diz que é possível, mas a plataforma que regulariza as pessoas do 87A ainda não foi criada. É possível fazer o pedido, vejam bem, por via administrativa no balcão da AIMA? Sim. E por que é possível fazer isso? Porque é o que garante o CPA. Os pedidos podem ser entregues pessoalmente. Mas é a forma ideal, já que você não vai ter um protocolo de pedido? Não. E quem está aqui desde o início, conhece a manifestação de interesse, sabe bem que essa era a forma de antigamente. Antes de haver o SAPA, você escolhia uma AIMA, no caso o antigo CEF, e levava lá o seu pedido. E quando você levava o seu pedido, esse pedido era examinado. Enquanto não existe uma plataforma de regularização do 87A parte final, é a mesma coisa que tem que acontecer por parte dos advogados. Mas eu estou dizendo para vocês o seguinte, isso é uma norma de exceção, não é a norma da regra. Então, se você pode vir, atrasa um pouco a sua viagem, por favor, vamos fazer com que a coisa funcione da melhor maneira possível para você, ok? E outro detalhe importante, quando você faz o 87A, você não tem ainda protocolo de reagrupamento. Então, para você reagrupar, você tem que fazer uma ação judicial. Já o visto de procura de trabalho, uma vez que você troca pela residência tradicional, ok? Existe a possibilidade de reagrupar. E existe a possibilidade de pedir o reagrupamento no próprio dia da entrevista. Então, é um erro quem pensa que o visto de procura de trabalho não reagrupa. A diferença é que você não vem com o visto de reagrupamento desde o consulado. Mas é possível, sim, reagrupar esse visto de procura de trabalho no ato da entrevista. Você faz as duas coisas ao mesmo tempo. Exemplo disso tá aqui no canal, tá? Uma entrevista na AIMA que a gente fez no dia 17 de maio. O cartão, inclusive, já chegou do Wagner, em que eu pedi a residência dos 3. Então, para quem diz que não é aplicado o 81.5, fiquem sabendo que é sim. Agora, tem que saber usar o sistema. Vocês entenderam? Bom, desculpa aí pela minha rispidez. Peço a vênia aos meus clientes e desculpas pelo pequeno atraso que nós estamos no atendimento, mas porque eu estou dando conta de atender também as pessoas que estão desesperadas que acabaram de chegar no território. Lembre-se que muitos deles já foram vocês no passado, que entraram aqui, né? Evidentemente, sem o devido visto, estavam à espera de regularização, né? Então a gente tem que ser empático para entender que essas pessoas também foram pegas de surpresa, tá bom? Tchauzinho, pessoal, até o próximo vídeo. Ah, não, vou terminar? Já vou. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui pertinente a essa situação. Depois, quando você for editar, Fábio, você vai para a parte da despedida. Agora, deixa eu tentar aqui. Se tem alguma pergunta importante. Tem aqui do José Pedro. Doutor, uma vez que foi posto um fim na manifestação para os cidadãos da CPLP, haverá necessidade de apresentação de um outro documento que irá substituir? Sim. Eu fiz uma matéria que deve sair para o jornal por esses dias, que diz o seguinte: a gente tem que separar o João do Pedro. Nesse caso, eu fiz um trocadilho com o seu nome. Que é o seguinte, gente. Se você pega o artigo 185A da Lei 23/2007, que é a Lei de Imigração, por que a gente precisa tratar isso com o devido rigor? Quando a manifestação de interesse começou,
os empregadores tinham receio de contratar porque existe uma pena que é de 1 a 2 anos mais multa de 480 dias para empregadores que empregam mão de obra imigrante sem residência. Esse artigo nunca foi revogado ou reformulado depois da manifestação. Agora, me parece que ele vai ficar de novo ao alcance da PSP, ou seja, vai renovar, da PSP não, perdão, da ACT. A gente vai voltar a ter protocolos de fiscalização em relação aos empregadores. E justamente esse problema reside no fato de que se as pessoas que entraram agora com 87A, tá? Não tiverem um documento que lhes garanta a aplicação imediata do pedido, elas podem parecer que estão em situação irregular. Então, é por isso que a AMA precisa fortemente criar um documento que a gente consiga distinguir quem é a pessoa que tem direito ao 87A, no caso dos cidadãos da CPLP, quem é a pessoa que tem manifestação de interesse sob análise e que, por causa disso, não pode ser aplicada a situação de multa ao empregador e quem é o trabalhador que trabalha irregularmente, ou seja, entrou no território com o fim da manifestação de interesse, não se enquadra no 87A e mesmo assim está trabalhando. Ou seja, são três situações distintas. E o legislador, né, ou seja, a Assembleia da República, até que seja um ato do Conselho de Ministros, não importa, mas é preciso haver uma regulamentação para que a gente faça uma fiscalização adequada para essas pessoas. Porque a torta e a direita, como já é costume de Portugal, vai acontecer que o empregador vai ficar com medo de contratar, ou eventualmente não tenha medo, mas vai receber uma ACT lá que não tem a devida informação e a atualização das normas, aquele empregador pode receber uma multa e isso também vai aumentar a demanda judicial ou contestação junto à segurança social, etc, etc. Então, vocês vejam como o problema é extenso. Não se trata apenas de encerrar a manifestação de interesse. Se trata de pensar todas as implicações jurídicas e sociais que isso causa. Tá bom? Agora eu vou me despedir mesmo. Beijinho pra vocês e até o próximo vídeo.